Amém, irmãos? Glória a Deus. Tudo certo? Vamos lá? Irmãos, nessa noite eu preparei uma ministração. Primeiro, Deus falou muito ao meu coração a partir dessa ministração. Ministrou primeiro ao meu coração, né, antes de eu trazer qualquer coisa, qualquer estudo aqui para vocês. Deus falou muito ao meu coração através dessa palavra. E, em geral, quem prega, quem sempre está ministrando, é convidado, tem sempre... Deus sempre coloca uma dúvida no nosso coração, a gente fica entre aquilo que é um desejo nosso de falar e aquilo que é o Espírito Santo de Deus para falar para a igreja. E é sempre um limite bem tênue entre aquilo que Deus quer falar com a igreja, que a gente compreende como Deus querendo falar para a igreja, e aquilo que talvez venha do nosso próprio entendimento. Então é muito comum que todo preletor, todo ministrante da palavra, todo pastor, todo presbítero, qualquer pessoa que venha ministrar, fique nessa dúvida. Por isso que a gente ora, né, e pede a Deus a direção, que o Espírito Santo nos ilumine, né, para trazer uma palavra que seja uma palavra que a igreja necessite, uma palavra para o crescimento de todos nós. E pela primeira vez em muitos anos, de todas as vezes que eu ministrei, Deus já colocou no meu coração um assunto para ser falado aqui, mas desde o começo, assim, com muita clareza. Eu já ministrei aqui nessa congregação sobre, me lembro a primeira vez, sobre... Obrigado, Eli. Ministrei a primeira vez sobre João Batista, né? Depois teve uma segunda vez que eu ministrei sobre uma comparação ali da vida do cristão, né, do crente com algumas árvores, né, o cedro e a palmeira, aquela... Me fugiu o nome daquela palmeira. Alguém se lembra aqui? Aquela palmeira... Palmeira do Líbano? Não, é o cedro do Líbano. E é uma palmeira específica lá que me fugiu o nome agora, mas eu lembro que eu ministrei sobre isso, fazendo a comparação da vida do cristão com essas situações, né? E hoje Deus falou muito claro ao meu coração, né, para falar aqui na igreja, né, desde quando eu fui convidado lá pelo Júnior para ministrar, sobre o Espírito Santo, para falar sobre o Espírito Santo. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, é sobre isso que... É por isso que nós viemos aqui hoje. É o Espírito Santo que nos trouxe aqui, as pessoas que estão em casa, que estão ouvindo, que verão depois, não sei, é o Espírito Santo que nos conduziu a tudo isso. Amém? Então vamos para João capítulo 14, a partir do versículo 6. João 14, do 6 ao 27, amém? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 até o 27. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai e vós está em mim e eu em vós. Aquele
que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. Viveremos para ele e o faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas o Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Amém. Glória a Deus. Estamos nesse texto há algum tempo, né, Marina? Esse texto tem... Esse capítulo, né, Deus tem falado muito conosco, tanto no nosso grupo, né, da Igreja nas Casas, quanto agora aqui, né, nesse momento de ministração. Irmãos, poucos reparam aqui nesse texto, mas a verdade é que esse texto aqui fala de Pai, de Filho e de Espírito Santo, né? Esse texto ele não fala só do Consolador, ele não fala só do Filho, só de Jesus, ele não fala só do Pai, ele fala dos três, né? E das três pessoas da Trindade. E quando Jesus fala a respeito da Trindade, fica sempre aquela dúvida na cabeça de nós cristãos, e é um tema complexo, né, falar sobre a Trindade, porque envolve três manifestações de um Deus só. Dizem que é difícil pregar para muçulmano, porque os muçulmanos, quando vão se convertendo ao Evangelho, chega um determinado momento que você tem que falar para eles sobre a Trindade, né? Não tem para onde fugir. E na hora que a gente fala sobre a Trindade para alguns muçulmanos, né, os missionários falam a respeito disso, eles têm dificuldade de receber, por quê? Porque eles falam, poxa, mas então vocês creem em três deuses e não em um só? E aí nós precisamos, né, ensinar que não é bem assim. Mas vejam só o tamanho da santa confusão que existe aqui, irmãos. No versículo 20, ou melhor, no 21, diz o seguinte, ó: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. Ele fala do Pai. Eu o amarei, está falando dele mesmo, Jesus, e me manifestarei a ele. E logo depois, no 23, ou melhor, um pouquinho mais à frente, no 25, né, no 26, Jesus fala: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Olha só. O interessante desses versículos é o seguinte, que Jesus diz que quem vê a ele, vê ao Pai. Quem, portanto, está nele, em Cristo, está no Pai. E ele deixaria para nós o Consolador. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Jesus enviaria o Consolador, mas esse Consolador estaria conosco, mas nós estamos nele que está no Pai. Entenderam o tamanho da confusão? É tão interessante a Trindade que um joga para o outro e acaba chegando em nós também. Eu estou no Pai, o Consolador vem do Pai através de mim, Jesus fala, e se vocês estiverem em mim, vocês também estão vendo o Pai, porque eu e o Pai somos um, e de repente ele está mandando o Consolador para não nos deixar órfãos, porque ele estava partindo, mas estava ficando. O cristianismo é cheio disso, irmãos. Ele fica nos nossos corações, mas vai presencialmente. Cristo não está fisicamente aqui, mas espiritualmente, através do Espírito Santo, está. E quem é o Espírito Santo, irmãos? Esse é o tema da ministração essa noite, porque é um tema que envolve três pessoas, mas que no final das contas são um. É um tema bastante complexo do ponto de vista do cristianismo, mas ao mesmo tempo é um tema fundamental para as nossas vidas. No texto que nós lemos aqui, no texto todo, né, que nós lemos quase o capítulo todo, Jesus deixa claro, né, que essa visão que muitos muçulmanos em processo de conversão têm não é verdadeira. Não existem três deuses. A integração, o entrosamento, a unidade, talvez seja a melhor palavra, é tão grande
entre Cristo, entre o Pai e entre o Espírito Santo, que eles se confundem. Eu lembro uma vez que foi a melhor explicação da Trindade que eu já vi até hoje. Uma metáfora super simples, mas que nos ajuda a entender bem. O que é um ovo, irmãos? Estava pensando nessa. Um ovo é composto de 3 elementos básicos, né? Casca, gema e clara. Cada um diferente. Só que é o mesmo. Né? Tudo é o ovo. O ovo não é só a casca, o ovo não é só a gema, o ovo não é só a clara. Todos compõem um ovo. Mas eles fazem parte de uma mesma estrutura. E no caso do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles estão completamente integrados. Eles se confundem, mas ao mesmo tempo eles se manifestam de formas diferentes. Eu acho impressionante a honra que um dá ao outro. Deus faz do Filho rei, o Filho exalta o Pai, e o Espírito Santo exalta todos, e depois ele está em nós, e nós estamos nele. Então, para complicar um pouquinho mais, agora não são só mais 3, agora são 4. Pelo menos eu, Pai, Filho e Espírito Santo. Você, Pai, Filho e Espírito Santo. E sempre um jogando a honra para o outro. Sendo que todos são importantes. Então, irmãos, essa coisa santa, né? essa aparente confusão, mas que de confusão não tem nada, nos mostra uma verdade. Muitos falam também, né, que a Trindade representa a família. Em que nós, como família, somos uma unidade também, mas com membros e com ações diferentes, com funções diferentes, né? Com pessoas diferentes ali. Só que eu gostaria, como eu falei para vocês no início, de focar mais na figura do Espírito Santo. Hoje, aqui à noite. É muito comum, irmãos, a gente ver pregações sobre Jesus, sobre o Pai, mas não é tão comum a gente ver ministrações sobre o Espírito Santo. Me lembro uma vez que eu estava ouvindo há muito tempo o Tony, numa ministração, e o Tony falava sobre o Filho. Ele falava sobre Jesus Cristo. E ele falava que Jesus Cristo tem 3 ministérios básicos naquela ministração. Ele falava que Jesus Cristo é rei, sacerdote e profeta. Aquilo me marcou muito. Jesus Cristo é rei, sacerdote e profeta. Ok. O Pai, quem é o Pai? Quando a gente olha para a figura do Pai, o próprio nome já diz, ele é Pai. Deus é Pai. Só que se a gente for estudar os atributos de Deus, a gente vai encontrar lá que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, Deus é amor, Deus é paz, Deus é isso, Deus é aquilo, soberano, rei do... Rei, criador. Exato. Soberano. Exato. Então os atributos para Deus são, assim, eu diria que infinitos, né? E a gente entende algumas funções de Deus, se a gente for resumir, né? Deus é Pai, Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Deus é amor, Deus é soberano. Agora, e o Espírito Santo, irmãos? É talvez das 3 figuras da Trindade o menos estudado, e na nossa era, um dos que deveriam ser mais estudados e mais importantes, porque a gente vive a era, alguns, né, falam de dispensação, né, do Espírito. A gente vive do Evangelho do Reino, a gente vive o Evangelho da Graça que é ministrado agora, né, que é ministrado aos gentios, é ministrado a todos os povos, e nós dependemos totalmente do Espírito Santo. A gente comentava na nossa reunião quinta-feira que no passado, se a gente for estudar a história bíblica, os patriarcas, o povo hebreu, o antigo e tal, até chegar lá em Cristo, o Antigo Testamento, as pessoas tinham uma relação com Deus um pouco mais semelhante à relação de pai com filho, criança mesmo. A relação mais comparada com a nossa relação, a relação menos madura com Deus. Por quê? Porque a relação desse povo com Deus era uma relação presencial. Moisés viu
o próprio Deus numa sarça ardente ali, ou não, uma forma de Deus, de manifestar direto de Deus. Vários e vários personagens bíblicos do passado viram anjos, vários e vários personagens bíblicos do passado ouviram a voz de Deus audivelmente. O concreto se fez ali para eles, não foi uma coisa abstrata como a gente falava, né? Que a Letícia falou na quinta-feira. Era uma coisa assim presencial mesmo, extremamente concreta. Mais ou menos do modo que a gente lida com os nossos filhos. Não tem como a gente falar da teoria da relatividade com a criança. Aliás, até com adulto já é difícil, imagina, né? Mas com a criança, se você for falar do sistema solar para ela, você tem que trazer umas laranjas, alguma coisa, um quadro, você tem que trazer algo concreto para a criança entender. Para um adulto, você consegue falar completamente de modo abstrato com ela, com o adulto. Por quê? Porque o adulto ele consegue pensar por conceitos, consegue pensar abstratamente. E, de certo modo, a nossa relação com Deus hoje requer uma maior maturidade. Porque a gente não vê Cristo materialmente como os discípulos viram, por exemplo, na frente deles, com os milagres acontecendo na frente deles. A gente até vê manifestações de Deus diretas, mas não da mesma forma. Cristo não está aqui presencialmente, concretamente, da mesma maneira que estava. A gente crê pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então nós não estamos vendo. Sabemos que Cristo está aqui, mas não podemos vê-lo como eu vejo vocês agora. Então isso requer de nós uma maturidade na fé maior. Requer de nós maior grau de abstração para você conseguir entender que ainda que eu não esteja vendo, Ele está aqui. Muitas vezes, ainda que eu não esteja sentindo, Ele está aqui. Então a nossa vida é toda movida pelo Espírito Santo de Deus. Não adianta a gente esperar, muitas vezes pode acontecer, sabemos. Pessoas viram anjos, pessoas tiveram milagres. A gente vai falar aqui mais para o final a respeito dos dons do Espírito. Existe o dom de cura, você pode ver um milagre na tua frente. Mas a fé de hoje em dia é diferente da fé do passado. Né? A nossa fé requer um nível de maturidade maior. Deus lida conosco como lidava com pessoas, como a gente lida com pessoas mais adultas, não com crianças. Então a história da vida cristã, a história do povo de Deus, né, até antes mesmo do próprio Cristo, mostra isso. E agora, irmãos, já que a gente falou das características do Pai, das características do Filho, quais seriam então as características do Espírito Santo, que é a era que a gente vive agora? Eu trouxe algumas aqui, separei algumas características fundamentais, né? Porque eu creio que Pai, Filho e Espírito Santo têm características infinitas, a gente não consegue mensurar. Aliás, a gente vai passar a eternidade inteira estudando essas características com o próprio Cristo, aí sim presencialmente, né? A grande questão é que Ele é, principalmente, consolador, Ele nos convence do pecado e nos faz lembrar. Nos faz lembrar do que ministrar, do que falar. Consolador ou ajudador, né? Ajudador em algumas Bíblias, nos convence do pecado, nos leva ao arrependimento e nos faz lembrar do que ministrar. Cada um desses elementos tem desdobramentos, né? A gente vê que é um erro muito comum entre nós cristãos. Cristo a gente consegue materializar, porque Ele esteve aqui. Ele andou. Ele é, né? Gente. Também. Ele é Deus, mas Ele tem um corpo glorificado, de gente, de pessoa. Então eu consigo materializar na minha mente Cristo claramente. Deus, ainda, né, que Deus não... alguns falam que Deus não pode ser visto, algumas referências que falam, né, que acho que os limpos de coração verão a Deus, alguma coisa assim, né, verão a Deus, não sei, né? Então, a grande questão é que Deus a gente consegue materializar pela figura do Pai também, né? Quando Jesus fala de Pai, a gente lembra do Pai da gente, né? A gente lembrou de um Pai, de uma figura de um Pai, a gente lembra de uma figura humana. Tanto aquele quadro famoso, né,
de Deus quase tocando, sabe aquele quadro famoso? De Deus quase, do Da Vinci, né? Quase tocando o dedo do homem. Ele retrata uma figura humana, né? De Deus. Agora, o Espírito Santo é talvez o mais abstrato, o menos concreto deles. Exatamente por isso a nossa dificuldade de conceber, de entender o Espírito Santo. Mas talvez a primeira lição que a gente tem que aprender que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele faz parte da Trindade e é uma pessoa. Eu posso conversar com o Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo sente ciúme, ele se entristece, ele sofre, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, ele clama. O Espírito Santo nos convence, a gente falou. O Espírito Santo tem um monte de funções. E funções de gente, funções humanas, que ele atua no sentido de nos convencer, no sentido de nos levar ao arrependimento, no sentido de interceder por nós. Então o Espírito Santo, sendo uma pessoa, nós temos que lidar com o Espírito Santo assim como a gente lida com Cristo nas nossas orações, com Deus nas nossas orações. E aí eu me lembro daquela música da Fernanda Brum. Aquela música, no momento que você estiver triste, ouça aquela música. Lembra lá daquela música? Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Obrigado. Irmãos, essa música é fantástica. A materialização do Espírito Santo. Eu digo assim, a materialização dele é, por exemplo, eu cheguei aqui hoje com esse pensamento, né, sobre o Espírito Santo. Aí eu falei com você, a gente falou aí de Deus, porque a palavra é sobre o Espírito Santo. Eu não tinha falado nada, apesar de a gente ter estudado e tal, mas estava muito com isso, cara. Então, tipo assim, aí você vê a materialização dele, dele mostrar, né? Dele mostrar que está tudo no controle dele. Está tudo no controle dele. Eu não sabia sobre o que queria pregar. Glória, está aqui, ó. O Espírito Santo. O André mostrou a canção. Ele pediu. Maria pediu. Não, é que eu pedi. Já pedi para ele. Antes, mas a hora que chegou, mas não foi lá pra Mas a hora que ele falou que estava comentou comigo ali atrás, já vi essa música na minha cabeça. E depois você vê que. Letícia? Era. A Letícia. Eu tinha sobre essa questão do Espírito é o que mais une, né, assim, a igreja, porque no início do ano, em fevereiro, eu passei por uma dificuldade muito grande. Algumas pessoas da igreja sabem, outras não sabem. E uma pessoa que eu conheci em Ji-Paraná, que está morando no Rio de Janeiro, veio falar comigo e me mandou uma canção. O Senhor ministrou essa canção no meu coração. E era uma canção que falava de promessa, que Deus é um Deus de promessa. Que ela fez, né? O Senhor ministrou no coração dela. Então, naquele momento, aquela canção vindo como um bálsamo mesmo, um fôlego. Uma pessoa lá no Rio de Janeiro, não sabia nada do que estava acontecendo na minha vida. Só o Espírito pode fazer isso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vejo isso como uma materialização. Sim. O Espírito Santo vai usar quem? Vai usar pessoas, né? Ele vai usar cada um de nós para se materializar na vida, né? E outros. Lógico que muitas vezes ele vem até nós, né? Direto, né? Com você, comigo. Mas quando a gente pode ministrar a partir do Espírito Santo, tanto que quando a Bíblia fala que ele nos faz lembrar do que dizer, irmãos, é sério, muitas vezes você vai ministrar alguma coisa para alguma pessoa, você faz séculos que você não lida mais com aquele versículo. Você passou por aquele texto da Bíblia há muito tempo e te faz lembrar. E se encaixa como uma luva ali naquele momento. O versículo, a palavra, aquilo que, né, Deus está querendo falar, te traz uma paz, uma tranquilidade.
Então o Espírito Santo ele tem muitas funções, irmãos, e consolar é uma delas. Eu me lembro do Jamê também ministrando. O Jamê fala do Consolador, né? Ele fala que a gente só pode consolar se nós formos consolados. Como é que a gente vai consolar alguém se a gente nunca foi consolado? Né? A gente só pode ajudar se tivermos sido ajudados em algum momento. E essa ajuda, isso me mostra, né, que essa forma de ajuda que o Espírito Santo, né, ministra a nós é uma forma pedagógica. Ou seja, eu só posso consolar a vida de alguém se eu já tiver passado pelas consolações do Espírito Santo. E a gente discutiu isso na quinta-feira também, o quanto a nossa consolação fica muito melhor conforme o sofrimento pelo qual a gente passou. Pois que muitas vezes permite passar por esse sofrimento. Exato. Então, eu compartilhei com os irmãos na quinta-feira que hoje eu sou muito mais capacitado para falar do luto do que antes de perder meu pai. Hoje eu consigo falar do luto com uma profundidade muito maior que antes. Porque se eu não tivesse passado por isso, eu não teria experiência das consolações do Espírito Santo na minha vida, naquele momento. E isso me dá a possibilidade hoje em dia de encarar a situação de uma pessoa que esteja passando pela mesma situação com muito mais profundidade e, ao mesmo tempo, eu não vou falar certas coisas que talvez eu diria antes disso acontecer comigo. Porque eu já sei o caminho, eu sei por onde, o que está acontecendo na vida daquela pessoa, pelo que ela está passando. E isso vale para qualquer área da nossa vida. E cada um tem um sofrimento numa área diferente, cada um passa por lutas numa área diferente, e em cada área dessa o Espírito Santo pode te consolar. E consolando você, você está apto para consolar a outro. Então, o Jamê fala muito claramente disso, né? Que até o Cláudio ministrou na semana passada a respeito, na semana retrasada, né? A respeito do sofrimento. Que o sofrimento é pedagógico também, né? Ele ensina muito mais muitas vezes do que as vitórias, né? E, irmãos, ele também nos convence do pecado. Se ele é uma pessoa, ele é capaz de nos levar a algumas decisões, a nos levar, né, a um convencimento de que nós estamos errados em alguma situação. É impressionante, assim, a gente falava também, a gente discutiu sobre isso na quinta-feira, o quanto que se uma pessoa não tem arrependimento é porque o Espírito não está sobre ela. Muitas vezes o fato de uma pessoa se arrepender, mostrar arrependimento, é a melhor forma de a gente entender que essa pessoa tem Cristo, que essa pessoa tem o Espírito sobre a vida dela, o Espírito Santo. Não é necessariamente o pecado, a falta do pecado, né, que vai dizer que quem é cristão, quem não é cristão, mas muitas vezes o arrependimento é talvez uma das maiores provas. Porque pecar, todos nós pecamos. E a diferença é qual? Nós não permanecemos no pecado, não nos tornamos escravos do pecado. Nós, pelo contrário, nos arrependemos porque temos o Espírito. Mudamos de rota, mudamos de caminho. Tentamos não pecar mais naquela área. É difícil, mas esse é o objetivo. Mas também, Flávio, nessa parte de que a gente se arrepende, a gente não é o Senhor porque o Senhor nos convence dele, né? O Espírito. Mas o arrependimento, eu vivo falando sobre o Espírito Santo e falava assim sobre isso. O Espírito vem, ele te incomoda, ele te avisa daquele pecado, mas quando você não ouve o Espírito, ele vem, ele te incomoda e você não ouve. Aí entra aquela questão do apagar do Espírito. Sim. Né? Aí você tem ele, mas ele está apagado. Ele se entristece. Ele é sensível, ele tem ciúmes. Né? Chega uma hora, e outra coisa, talvez não, o pior pecado é a blasfêmia contra o Espírito. A Bíblia fala muito claramente, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pior pecado, porque para esse não existe arrependimento. É quando a pessoa chegou num nível de pecado tão grande, não tem mais volta. E existem pessoas assim, vai apagando. Se não ouve, não responder, não tem relacionamento. Exato. Se você não responde, você não pode ser relacionado. Ele está ali, mas a gente passa por um Exato. perde a sinceridade, E como ela é pessoa, então requer relacionamento.
E se requer relacionamento, óbvio que a gente tem que exercitar, né? Se a gente não exercita, é aquela questão do alimento, né? Você não se alimenta das coisas de Deus, inclusive o fato dele nos fazer lembrar, que eu falei aqui desse terceiro item. Do que você vai se lembrar se você não se alimenta de nada do Espírito, das coisas de Deus? Se a gente não estuda a palavra, não ora, não ouve uma palavra, nada do que é relacionado com a Bíblia, do que o Espírito vai te fazer lembrar? Ele nos faz lembrar daquilo que a gente se alimenta, né? Nos leva ao arrependimento, causa coisas na vida da gente que só o Espírito pode fazer, né? Que mãos humanas são, né, incapazes de fazer. Mas o Espírito Santo, ele é capaz de nos incomodar a tal ponto de nos levar ao arrependimento e ao mesmo tempo nos trazer revelações. As revelações são dadas pelo Espírito, né? Nos fazer lembrar, nos fazer ministrar sobre a vida de uma pessoa, nos trazer a palavra. Então, irmãos, o Espírito Santo nos faz enxergar, nos faz, né, ver aquilo que os olhos humanos não são capazes. Eu falava também para os irmãos a respeito da sabedoria humana. É muito claro em 1 Coríntios, né, o apóstolo Paulo falando a respeito da revelação, que a revelação de Cristo é dada pelo Espírito. Sem o Espírito, nenhuma revelação de Cristo existe. Você pode conhecer Cristo pelo filme, pela própria leitura da Bíblia, mas se não tiver o Espírito, é só história. E pelo contrário, pode se tornar danoso, porque você pode usar aquilo lá contra, né, alguma coisa, as pessoas. Então, a letra, né, mata, mas o Espírito edifica. A letra sem o Espírito Santo é morta. Então passa a ser somente mais um livro, mas o Espírito Santo vivifica, né? O Espírito Santo vivifica. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele é consolador, ele nos convence do pecado, ele nos faz lembrar do que ministrar. As referências são várias a respeito disso, irmãos. Eu trouxe algumas aqui. A gente falou do Espírito Santo tem ciúmes. Tiago 4,5 fala a respeito disso, né? Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Romanos 8, 26, 27 fala, e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele, o Espírito, que segundo Deus intercede pelos santos. Olha só o papel do Espírito Santo. João 16, 7 e 8, ele continua, né, falando sobre o Espírito Santo Consolador. Ó, todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Vocês imaginam, irmãos? Na época apocalíptica em que o Espírito Santo será tirado, como as pessoas vão se convencer do pecado? Eu tenho para mim que somente aqueles 144 mil judeus serão salvos mesmo, porque é uma promessa e é bíblico. Porque sem o Espírito Santo, como as pessoas irão se converter? Como as pessoas irão... Pelo contrário, a Bíblia fala que no final dos tempos, as pessoas vão passar por todas aquelas pragas, e ao invés de clamarem e se arrependerem a Deus, eles vão blasfemar. A Bíblia fala muito claramente que eles irão blasfemar. E eu já vi uma pessoa numa situação dessa, irmãos, uma pessoa com câncer, que ao invés de se arrepender dos pecados, um senhor que faleceu lá na cidade de Iretama, onde eu nasci, e antes de falecer, ele, ao invés de se arrepender dos pecados, clamar a Deus por uma cura, pelo contrário, ele blasfemava. Falava que Deus não existe, se existisse ele não estaria naquela situação. É mais ou menos isso que a gente fala da falta do Espírito na vida de uma pessoa. A gente pode passar, irmãos, os piores momentos na vida, mas eu creio que cada um de nós aqui, todos aqueles que estejam nos escutando, eles vão clamar e depositar toda a esperança sempre em Deus. Ainda que fujam de nós todas as forças. E ainda que eu pude vivenciar isso com meu sogro, ver uma pessoa com uma doença terminal, uma doença, né, degenerativa, uma doença que foi tirando cada um dos movimentos dele, aquela doença né, esclerose lateral, amiotrófica,
ver meu sogro ali definhando até o último momento e ele crendo em Deus, crendo em Deus, crendo em Deus, sabe? Até o último momento, até que o momento que ele perdeu a fala, sabe? E sempre acreditando no Senhor, sabe? Eu creio que podem tirar tudo da gente, a natureza, a doença, as pessoas, mas a gente continuará crendo em Deus. Jó é um grande exemplo. Jó. Jó. Aliás, irmãos, um detalhe que muitas vezes a gente pensa que o Espírito Santo é uma produção do Novo Testamento. Não. O Espírito Santo é. O Espírito Santo sempre existiu, assim como Jesus, assim como Deus. Ele é Deus. Então, muitas pessoas pensam, né, que a partir daquele Jesus que está o Espírito Santo lá em Zacarias, quando ele traz uma palavra, uma visão para Zorobabel, né, ele tem a visão do castiçal, das oliveiras. Muito legal essa passagem. Sim. Essa visão. E aí ele lá, Deus já mostra que aquilo ali já é o Espírito Santo, porque ele fala assim, ó, não é por força nem por poder, né, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Lá em Zacarias já diz isso, que Zorobabel não vai conquistar aquilo, que terá a reconstrução de Jerusalém, não é por força nem por poder, mas pelo Espírito Santo de Deus. Ótimo. Ótima lembrança. Até mesmo Cristo, né? Quando ele foi iniciar o ministério dele, ele foi se batizando no Jordão, Exato. o Espírito Santo desceu para confirmar. E quando Jesus foi se revelar lá na sinagoga, no sábado, ele abriu a palavra e a palavra estava em Isaías. O Espírito de Deus está sobre mim. E aí ele começou a falar a palavra e disse, hoje se cumpriu. Exato. Naquele momento ele estava se revelando Exato. a Nazaré, a Nazaré, que era onde ele nasceu. Salmo 51, irmãos. Davi. Olha aqui que Davi fala. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Antigo Testamento. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Antigo Testamento. Ezequiel também, imagina, né, os profetas, meu Deus, a revelação dos profetas era dada pelo Espírito de Deus. E porei dentro de vós, Ezequiel 36, 27, porei dentro de vós o meu Espírito, farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Antigo Testamento, as várias, vocês falaram de Jó, Jó está repleto de referências ao Espírito, direto ou indiretamente. Então, o Espírito Santo esteve e está sempre conosco, né? Desde que o mundo é mundo e antes do mundo, o Espírito Santo já estava. Sim. Muito legal, muito boa lembrança. Façamos, são 3, né? Tá no plural, né? Ali não é faço eu, né? Façamos nós. Outra referência também, sim, outra referência de Gênesis é quando o Espírito parava sobre as águas, face das águas, ou senão quando Deus sopra o fôlego de vida no homem. E o espírito de vida sobre o homem, ele se faz alma vivente. Mas esse Espírito, eu acho que não é o mesmo Espírito Santo. Esse sopro do Espírito é quase que A vida. algo a ver com vida, com a alma, sabe? O Espírito Santo do Senhor é um. Sim. São 3 pessoas. Mas veja só, quanto que o Espírito é precioso e ele é profundo. Porque, por exemplo, em relação aos dons, Tiago 1,17 diz o seguinte, ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Até a boa dádiva vem do alto. Então a gente pode falar que até um artista, né, Leonardo da Vinci, boa dádiva veio do alto. É um sopro de Deus. Tudo que há de perfeito e bom no mundo tem Deus ali. Ainda que seja feito por um homem carnal. Eu creio que o Espírito Santo está em tudo. Então, quando ele sopra a vida, só pode o Espírito. Eu acho que até as pessoas as mais carnais, elas só respiram porque elas têm um sopro do Espírito, ainda que somente para se fazer alma vivente, só para viver.
Porque se eles não tivessem uma fagulha ou alguma coisa de Deus neles, sequer em pé eles conseguiriam estar. Isso. Assim como o pecado, de certo modo, transtorna toda a criação. O pecado humano faz com que até os animais morram, né? E tudo era eterno, né, ali. Então a natureza se torna uma natureza também degradada em função do pecado. Assim como o Espírito, eu acho que dá vida, né, a toda criatura, ao mesmo tempo também o pecado distorce toda a criação de Deus. Irmãos, só que graças a Deus temos Cristo, né? E além disso, né, a palavra de Deus fala também, né, a respeito de algumas referências do Espírito Santo, faz algumas comparações, algumas metáforas do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é visto como fogo, como água, como vento, ar, né? Como óleo, como selo, como pomba, que o Alisson se referiu aqui. Então, vejam só, o Espírito Santo ele é visto como fogo, e talvez é uma das figuras mais reconhecidas, né, do Pentecostes, do momento que até João Batista falou, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aquela chama que incendeia, aquela chama que nos torna aptos, né, para o ministério, aquela chama de vida, né, nos mantém, assim como me lembro, né, do fogo olímpico, né, que eles não falam que a chama não pode se apagar, né? Na nossa vida é mais ainda, né? A chama do Espírito a gente não pode extinguir. Não extingais o Espírito, né? A Bíblia fala. Então, o Espírito Santo é visto como fogo. E ele é visto como fogo, irmãos, porque exatamente o fogo é capaz de consumir toda a palha, tudo aquilo que não resiste a ele, e também provar o ouro, né? A Bíblia faz muita referência a isso. O ouro é provado no fogo. A palha se queima, as obras más, o pecado, tudo aquilo que não é de Deus se queima, mas pelo Espírito, por essa chama, aquilo que é puro, aquilo que é louvável, subsiste, continua, permanece. Então, esse é uma das figuras do Espírito Santo, o fogo, exatamente pelo fato de que ele incendeia, ele acalenta, ele esquenta, ele aquece os corações, né? Então tem uma referência muito interessante. O Espírito Santo também é visto como água. Quando Jesus, por exemplo, fala que do seu interior fluirão rios de água viva, ele está falando que de você vai brotar uma fonte inesgotável. Essa fonte inesgotável é uma fonte que, óbvio, que tem total relação com a Trindade. Por quê? Porque sem a Trindade, porque sem principalmente esse Espírito, a gente não jorra nada. Como é triste, né, você conversar com uma pessoa, e às vezes a gente encontra até crianças assim, né? Um monte de palavrão. Você fala, meu Deus, o que há do Espírito Santo, de santidade, né? Uma vez eu me lembro, eu conversava com a Regina, falei também a respeito disso. A gente falou rapidamente sobre isso. Espírito Santo, o Espírito de santidade. A gente, né, muitas vezes não para analisar a implicação que tem, né, as palavras. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho sobre mim o Espírito de santidade, que me faz andar no caminho do Espírito e não da carne. Eu vou terminar falando sobre isso. Então o Espírito Santo é um Espírito que, além de revelar, além de consolar, além de nos ajudar, além de nos fazer lembrar, de nos trazer tudo isso que nós falamos aqui, o Espírito Santo também é água. Por quê? Porque a água, irmãos, ela tem uma capacidade de se adequar a qualquer forma. É impressionante como o Espírito também adentra, né, os vãos mais profundos de um ser e limpa, como a água tem essa capacidade purificadora. Você toma um medicamento, medicina, toma bastante água. Sim. A água limpa, a água purifica, a água hidrata, a água renova, a água refresca.
tanta referência, né, com a água, e a água vai se amoldando a qualquer estrutura geométrica, qualquer coisa, né? Então a água é capaz de adentrar até os mais profundos vãos. Irmãos, eu nunca gostei de mexer com hidráulica. Com elétrica até eu me arrisco, mas agora com hidráulica eu sempre tive muita dificuldade, porque qualquer rachadinho ali no cano, por menor que seja, parece que tudo que você faz continua pingando. É impressionante. Um cano ali mal ajustado no outro, a água, jorra dali, pinga. Porque a água tem essa capacidade de adentrar até os mais profundos vãos ali, e eu acho que isso é uma figura muito importante do Espírito Santo. Ele tem essa capacidade de limpar, de se amoldar, de nos fazer puros, de nos purificar, de nos causar uma limpeza. E além disso, também o Espírito Santo é visto como ar, como vento. A gente vê na Bíblia, né, o Espírito Santo sendo tratado como vento, lá em João 3, 6 a 8, olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso, né, Jesus falando, necessário vos é nascer de novo, está falando para Nicodemos. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. O vento sopra para onde quer, não sei. Quem imaginava que o Júnior estaria hoje no Piauí, o Júnior, a Miriam e o Gustavo? O vento assopra e você está lá. Daqui a pouco ele assopra de novo e está lá na África. E daqui a pouco assopra de novo e está aqui de novo. A gente não sabe para onde a gente vai, o que vai acontecer, onde a gente vai trabalhar, mas se a gente está na direção do Espírito, a gente vai. E a gente entende, a gente compreende, porque ele assopra. Ele é um vento. E a figura do vento também é maravilhosa, porque o vento é a mesma questão, ele refresca. O vento também a gente não vê, e eu acho que isso é muito interessante. O Espírito a gente não pode ver, mas a gente pode sentir. O vento é a mesma coisa. A gente não vê, mas a gente sente a presença dele. A gente sabe que o vento está ali. O ar, irmãos, é vital. Renata, a médica, está aqui, ele sabe muito bem que um dos primeiros critérios para se dizer que uma pessoa morreu é quando não respira. E se a pessoa não respira, acabou o fôlego de vida, acabou qualquer chama de espírito ali naquela vida. Aquela pessoa morreu. Então o ar, irmãos, ele inclusive, né, eu me lembro da minha área da psicologia, o Freud falava a respeito até da respiração, né? Respirar fundo acalma. É calmante. O ar. Então o espírito também tranquiliza. O ar é vital. O espírito é vida. Então é mais uma figura. Outra figura, irmãos, do espírito é que o Espírito Santo, além de fogo, água, ar, ele também é visto como óleo, unguento, unção. Tiago fala a respeito do presbítero que vai orar para o enfermo e vai ungir para que o enfermo seja curado. O unguento é visto como uma ação espiritual também. O unguento em si mesmo não é nada, mas a gente crê que o Espírito Santo está naquela ação e que é o Espírito quem vai curar o enfermo. Porque o dom da cura está ali, e o dom é dado pelo Espírito. Então, essa cura vem pelo Espírito Santo. Então, um dos papéis do Espírito Santo também é comparado, né, com o unguento. E o unguento servia para perfumar, somos o bom perfume de Cristo. O unguento servia para curar e para ungir, para separar, para consagrar para o ministério, para separar uma pessoa para o ministério. Então, o unguento representa o Espírito Santo também, o óleo. E na palavra a gente vê, né, várias referências a respeito a isso também. Eclesiastes 9:8 diz, em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Ezequiel 16:9, então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo. Marcos 6:13, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Tudo pela ação do Espírito. Então nós temos aí várias referências.
E temos duas últimas referências aqui a respeito do Espírito, né? Não que não tenha outras, mas as principais aqui que eu separei. O selo. O Espírito Santo muitas vezes é comparado com um selo também. Por quê? Porque na palavra de Deus a gente vê uma referência muito interessante para isso em Efésios 4:30, né? Não entristeçais o Espírito Santo, no quais estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito, no qual estáis selados para o dia da redenção. E 1 Coríntios 1:21, 22, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O selo nos mostra que nós somos pertencentes a Deus. Nos mostra que temos um compromisso. O selo é praticamente para corroborar ali, para confirmar que nós somos de Deus. Então, o Espírito Santo é quem nos sela, é quem nos fecha para qualquer outra coisa que não seja para Deus. Amém? É uma marca. E também a pomba, irmãos. O Espírito Santo é visto como pomba, que o Alisson citou ali, que quando Cristo é batizado, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, né? Semelhante a uma pomba. E a pomba é interessante, alguém pregou, acho que foi aqui recentemente, falando sobre pomba, que é diferente de pombo. Pomba é diferente de pombo, muito diferente. Alguém falou. Oi? Foi o Tony, verdade. Pombo e pomba, né? Tem uma diferença muito grande, porque em geral o pombo é sujo, a gente sabe, transmite doenças. A pomba é completamente diferente. É um bicho manso, transmite tranquilidade, serenidade, paz, limpeza, pureza, um voo tranquilo, suave, né? Tem toda aquela conotação do que o pombo é o mensageiro, a pombinha, né, mensageira e não sei o quê. Então a pomba tem uma figura muito interessante de paz, de tranquilidade, né, que nós vemos na palavra, de mansidão, de suavidade. Então o Espírito Santo passa por tudo isso. E para finalizar, irmãos, o Espírito Santo tem duas formas de obra. Além dele ser consolador, além do Espírito Santo nos convencer do pecado e nos fazer lembrar daquilo a que ministrar, além dele ter todas essas referências, essas metáforas bíblicas, água, fogo, vento e por aí vai, ele também é um Espírito Santo que nos dá dons e que se manifesta através de nós pelo fruto, que é um só, mas que se manifesta sob forma de 9 sementes, por assim dizer. 7 dons que a Bíblia traz, não que não existam outros, mas 7 dons básicos que a Bíblia traz. E 9 manifestações do fruto do Espírito. No fruto do Espírito, nós vemos lá em Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, entendimento, né, a palavra paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, que é ser amável, amabilidade, bondade, fé, que algumas Bíblias traduzem por fidelidade, mansidão, temperança, que algumas Bíblias traduzem por domínio próprio. Esses são as 9 manifestações do fruto do Espírito. Então nós temos formas diferentes de ação interna do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está sobre nós, não é somente ação externa. E talvez, irmãos, o neopentecostalismo, dentro do meio evangélico, trouxe para nós uma noção um pouco errada a respeito disso, que as pessoas muitas vezes veem o Espírito Santo somente como dom. Falar em línguas e parece que não existe mais nada de função do Espírito Santo. Mas olha aqui, o que o Espírito Santo causa internamente, e essa é a parte mais complicada, né? Porque apresentar dons, até as igrejas mais imaturas, né, apresentam. Mas apresentar o fruto, irmãos, é de uma complexidade. Como que eu faço para ter mais amor, mais alegria, mais paz, mais paciência, ser mais amável, ser mais bondoso com as pessoas, ter mais fidelidade, mais fé, ter mais tranquilidade, mais mansidão, mais domínio próprio? Isso é o que o fruto do Espírito nos causa. E para finalizar, o dom.
ou os 7 dons que a Bíblia traz, lá em 1 Coríntios 12, de 8 a 11. 1 Coríntios 12, de 8 a 11. 7 dons básicos: palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, cura, operação de maravilhas, discernimento de espírito e variedade de línguas. Isso é o que o Espírito Santo faz externamente, através de nós. Quando nós nos doamos ao ministério, seja ele qual for, o ministério bíblico, né, dentro da palavra, nós iremos apresentar um ou alguns desses dons, que são palavra de sabedoria, um conselho certeiro na vida de uma pessoa, palavra da ciência, de entendimento, de compreensão daquilo que as pessoas estão vivendo, daquilo que a igreja precisa, daquilo que, não sei, entendimento. Fé, que nesse sentido aqui é fortaleza, algumas Bíblias trazem como fortaleza. Existem, irmãos, algumas pessoas que são uma fortaleza dentro da igreja, que são as pessoas que todo mundo recorre, que são aquelas pessoas que são fortes dentro das dificuldades que a vida impôs. Um dom de fortaleza, de você não se dobrar, de você não cair mesmo com as pancadas da vida. Talvez na psicologia a gente chamaria de resiliência. Mas, irmãos, existem pessoas que são uma fortaleza e que a igreja se espelha naquelas pessoas. É um dom. Além disso, fala aqui também da cura, os dons de cura, de orar com imposição de mãos, de gerar uma cura não por nós, mas pelo Espírito que está ali, ungindo as pessoas. Operação de maravilhas, ou seja, aí milagres, não necessariamente cura, mas fazer coisas que uma vez eu ouvi de um missionário falando que o carro tinha acabado a gasolina e eles oraram. Eles tinham quilômetros e quilômetros para andar, eles oraram, o carro pegou e foram. E chegaram, quilômetros e quilômetros. Como pode, irmão? Humanamente falando, isso contraria as leis da física, contraria qualquer lei humana. Mas eles andaram quilômetros e quilômetros com o carro sem gasolina. Por quê? Porque Deus operou uma maravilha através do Espírito Santo e da oração desses irmãos. Sabe? Então, Deus pode fazer coisas que são milagres. E além disso também, discernimento de espíritos, que é um dom que sempre eu pedi a Deus. Principalmente por já ter trabalhado no centro de recuperação para dependentes químicos, a gente lidava com muitas pessoas, muitas vezes até perigosas, alguns deles, alguns casos. Então o dom de discernimento de espíritos é muito importante dentro da igreja também. Variedade de línguas, que aí sim entra o fato, né, de que nós temos que também ter esse dom no sentido de gerar algo para nós mesmos, aumentar a nossa fé, né? Edificarmos a nós mesmos. E esse dom, se existe o outro dom na igreja da interpretação de línguas, é possível que você esteja orando em línguas e outra pessoa do seu lado interprete, que é um dom raríssimo, mas que existe e que deveria existir mais. Então esses são os dons do Espírito, irmãos. O que o Espírito causa internamente é o fruto, o que o Espírito causa externamente são os dons. E nós, enquanto igreja, temos que ter todos esses dons, né? A referência em 1 Coríntios? 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 a 11. Concluindo, irmãos, e finalizando então essa ministração, eu pensei muito a respeito disso, né? Que nós temos que nos cuidar, muito, irmãos, porque o limite é muito tênue entre você usar um dom com sabedoria e isso extrapolar para o lado da carnalidade. E veja só, a Bíblia fala também não só do fruto do Espírito. Antes, um pouco ali em Gálatas, o apóstolo Paulo fala sobre o fruto da carne, que se manifesta exatamente o contrário do fruto do Espírito. Então, irmãos, vejam só, a gente tem que tomar muito cuidado para que, por exemplo, a paciência, que é uma manifestação do fruto do Espírito, né, a longanimidade, não se transforme em passividade. Nós temos que tomar cuidado para que o dom da fortaleza, uma pessoa extremamente forte, firme, não se transforme talvez em teimosia, em dura cerviz, né? A pessoa é uma fortaleza enquanto ser humano, enquanto cristão, mas de repente isso pode fazê-los teimoso. A gente tem que se cuidar muito para que a bondade, que é uma das manifestações do fruto do Espírito, não se transforme em autopromoção.
ou talvez é o dom da profecia, que é um dom, não se transforma numa profetada, que a gente escuta muito aí as pessoas falarem. Irmãos, o limite é muito tênue, e por isso que a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se a gente for guiado, nós andaremos pelo Espírito, não pela carne. Amém?